Salve, salve rapaziada, eu sou o Diogo Lexa e hoje iremos falar sobre o processamento de sucos e néctares. Mas antes de falarmos sobre isso, temos que entender o que são eles. A legislação define polpas e néctares como sendo a polpa na resolução da CNNPA número 12 de 1978 da Anvisa. A polpa de fruta é o produto obtido por esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas por processos tecnológicos adequados. O produto é designado por polpa seguido o nome da fruta, por exemplo, polpa de goiaba. E claro que o produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e livres de detritos animais e vegetais, e também sem partes não comestíveis da planta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. Porém, há uma tolerância na adição de sacarose, tendo que ser informada no rótulo, é claro. E o néctar, segundo a Instrução Normativa número 12, de setembro de 2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a bebida não fermentada, obtida da diluição em água potável da parte comestível do vegetal ou do seu extrato. A diferença básica é que o néctar não tem a obrigatoriedade de conservar todas as características originais do suco natural da fruta. É permitido somente a adição de açúcar, não sendo permitido a adição de corantes e aromatizantes. Geralmente, o néctar deve conter cerca de 30% da fruta, com ressalvas às frutas cítricas, que são mais fortes, né? Mas em geral o valor mínimo é de 20%. E temos outros tipos de sucos também, como por exemplo o suco integral, que não possui adição de açúcares, sendo mantida a sua constituição natural. Temos também os sucos conservados, que são sucos integrais, nos quais são adicionados agentes conservadores químicos, sais derivados do enxofre, sulfito de sódio, potássio, bisulfito e metabisulfito, que evitam a proliferação de micro-organismos e o escurecimento enzimático e não enzimático. Também são utilizados ácido benzoico e benzoato de sódio. Como acidulante e antioxidantes, são utilizados ácido cítrico e ácido ascórbico. Temos os sucos reconstituídos, que são obtidos pela diluição dos sucos conservados ou desidratados até a concentração original do suco integral, ou ao teor de sólidos solúveis, pelo mínimo estabelecido para cada tipo de suco integral. Temos os sucos concentrados, onde até 55%. Temos os sucos concentrados, onde até 55% de sua água da constituição é removida, seja por evaporação, no caso desse gasoso, por crioconcentração, que daí vai ser no estado sólido, ou por osmose invertida, que daí vai ser no estado líquido. Temos os sucos desidratados, que é o suco em estado sólido obtido a partir da desidratação do suco integral. Temos o suco misto, feito a partir de 2 ou mais frutas. O suco tropical, que é obtido pela diluição em água potável da fruta de origem tropical. E por fim temos o refresco, que é uma bebida não gaseificada, não fermentada, obtida pela diluição em água potável do suco de fruta, polpa ou extrato vegetal de sua origem, com adição de açúcares. Agora vamos falar sobre as etapas do processamento de sucos de frutas. Número 1, temos a lavagem e a sanitização, para que todas as frutas fiquem limpinhas e livres de detritos, ficando adequadas para o consumo, evitando futuros problemas, E normalmente é feito em um lavador mecânico que conjuga um banho por imersão para a remoção das impurezas mais grosseiras e um sistema de chuveiros para complemento dessa lavagem, recomendando sempre a utilização de água clorada nesse processo. Número 2 é a seleção de frutas para escolhermos as melhores e mais ideais frutas, A extração, as frutas são pressionadas contra uma peneira, então a polpa atravessa a peneira, ficando para trás as sementes e as cascas que são conduzidas para a saída do equipamento. Lembrando que algumas frutas precisam ser descascadas antes da extração. Daí vem a clarificação, que vai reduzir ou eliminar o teor de sólidos suspensos, que são os polissacarídeos da parede celular das frutas, seja por processos físicos, como a decantação ou a centrifugação, por processos enzimáticos, com as enzimas da pectinase, ou químicos, com a bentonita, gelatina e a terra diatomacea, também conhecida por diatomita. Daí vem a filtração, que utiliza-se de um filtro que auxilia na clarificação. Daí vem a desareação,
que vai estar fazendo aí a retirada do excesso dos gases, particularmente o O2, para evitar a oxidação, né? Depois vem a formulação, que vai tá mostrando um esqueminha aqui que a formulação vai variar de suco para suco, é claro. Mas em geral é a água, o açúcar, os aditivos conservantes, o suco integral ou concentrado. Daí temos a conservação, que é a fim de evitar as alterações negativas no produto, sejam microbiológicas, químicas ou enzimáticas, assim conservando seu sabor, aroma, cor, consistência, teor de vitaminas, etc. São feitos os processos de conservação, podendo ser utilizados a pasteurização, a concentração, né, que diminui a atividade de água, a separação por membranas, que permitem a passagem de determinados componentes e de outros não. Daí vem a refrigeração, que é feita logo após a pasteurização a fim de reduzir os efeitos da degradação térmica, sendo um método auxiliar de deconservação, sendo mantidos refrigerados até o momento do consumo. Temos também a desidratação, que ocorre com a diminuição drástica da atividade de água, aumentando o tempo de conservação, inibindo o crescimento microbiano e a atividade enzimática, porém podendo perder aroma, sabor e vitaminas. Exemplos de suco desidratados são o suco Tang, Trink, entre outros. Agora eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre as etapas da industrialização de néctares. Elas são bem similares às da polpa, mas vale ressaltar alguns pontos que algumas diferenças existem. Número 1, a preparação da polpa. A polpa é levada a um tanque de formulação, geralmente munido de um agitador para a preparação do néctar, que pode ser a partir de glucose de milho ou açúcar invertido ou a partir da sacarose. A quantidade de ácido a ser adicionado deve ser sempre complementar àquela existente na fruta. A adição dos ácidos orgânicos ao preparado de xarope, sempre que possível com o ácido predominante da fruta que dará origem ao produto. O néctar de maçã vem o ácido málico, o néctar de abacaxi, o ácido cítrico, o néctar de uva, o ácido tartárico. Cada fruta tem a sua especialização, não é mesmo? Número 2, a homogeneização. Vai estar aí reduzindo as fibras a um tamanho uniforme, tendo em vista principalmente a estabilidade física do produto final. Os homogeneizadores mais utilizados para essa operação são o moinho coloidal e o homogeneizador de pistão. Número 3, desareação. Retirada do ar incorporado ao produto que poderia oxidar o mesmo, como o O2, como o da polpa falado anteriormente. Número 4, o tratamento térmico. No tratamento térmico, a relação tempo com temperatura será a função do processo a que foi submetida a polpa de fruta anteriormente. Se a polpa já sofreu inativação enzimática, há suficiente um tratamento térmico que visa a eliminação de micro-organismos que poderão deteriorar o produto final. Um tratamento térmico de 90 graus por um tempo de 15 segundos é suficiente para a conservação do produto. Por outro lado, se a polpa não sofreu inativação enzimática, esse tratamento térmico deverá ser de 91 a 95 graus, por um tempo de 30 segundos. Número 5. Envase. Os nectares de frutas são normalmente envasados pelo processo asséptico. Muitos néctares utilizam a embalagem Tetra Brick, tipo aquela da água de coco, tá ligado? Que tem várias camadas. Mas no Brasil, os sucos e néctares são embalados principalmente em frascos de vidro. Agora eu vou falar aí para vocês um pouco das principais vantagens e desvantagens desse processo. As principais vantagens são que pode aumentar a vida útil do alimento, vai uniformizar a sua qualidade, facilitar a distribuição, facilitar seu preparo, melhorar em alguns casos a sua palatabilidade, digestibilidade e valor nutritivo. Pode melhorar a sua qualidade sanitária, reduzir as perdas e aumentar a disponibilidade. As principais desvantagens são que pode alterar as qualidades organolépticas do alimento, pode diminuir o seu valor nutritivo, pode aumentar o seu custo, etc. Então, é basicamente isso. Eu tentei resumir bastante os processos assim para não ficar muito extenso para ouvir, né? Então é isso. Se alguém precisar do material escrito para fazer a resolução das duas perguntinhas, pode me chamar no WhatsApp que eu passo para vocês aqui, que eu digitei tudo que eu estou falando aqui.
Então é isso, muito obrigado e tchau!